Ele é conhecido por expulsar Satanás, o inimigo de Deus e seus anjos rebeldes dos mais altos céus. O significado de seu nome é: quem é semelhante a Deus? Estamos falando de Miguel, o arcanjo supremo. Você realmente conhece a história do arcanjo Miguel, aquele que está à direita de Deus? Este é mais um mistério que o canal do Braga irá te apresentar. Assista este vídeo até o final e surpreenda-se com esta intrigante história daquele que um dia afrontou o inimigo de Deus, de suas leis e da humanidade. Mas antes, dê o seu like, curta e compartilhe. Caso não seja inscrito, inscreva-se no meu canal. E não se esqueça de ativar o sino de notificações para não perder nenhum vídeo interessante como este. Anjos, seres criados por Deus com diversos propósitos. Proteger a humanidade das forças das trevas é um deles. As Sagradas Escrituras dizem que os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que temem ao Criador. Também é dito que os olhos do Senhor estão por toda parte, contemplando os bons e os maus. E com certeza, toda a humanidade é vigiada pelos anjos do Senhor. No entanto, existe um anjo que é chamado de Arcanjo Supremo, mais conhecido como Miguel. Este, segundo o que é documentado, está à direita de Deus. O significado de seu nome é uma pergunta: quem é semelhante a Deus? E agora te pergunto, quem é semelhante a Deus, a não ser Ele próprio? A angiologia é uma das ramificações originais da teologia, na qual é exercida pelos angelólogos, cujas atribuições incluem o estudo teórico dos sistemas angélicos. É um tema que chama a atenção de muita gente, até mesmo daqueles que não acreditam em seres divinos. Dentre esta fantástica temática, temos a incrível história de um arcanjo chamado Miguel. A palavra arcanjo vem do grego arque, que deriva de arcos, que tem por significado primeiro, e anjo, que deriva de ágelo, e que no hebraico vem de malak, que tem por significado mensageiro. Então, a palavra arcanjo significa primeiro anjo, anjo principal ou o anjo da mais alta hierarquia celestial, o primeiro mensageiro. O arcanjo Miguel é um ser muito conhecido por diversas doutrinas religiosas, tais como judaicas, cristãs e islâmicas. E é tido como o comandante do exército de Deus, bem como aquele que defende a nação de Israel. Porém, este ser é mencionado poucas vezes na Bíblia Sagrada. Nas Sagradas Escrituras, a história de Miguel é apresentada como o único arcanjo, pois essa palavra nunca é dita no plural. No entanto, em livros apócrifos já é mencionado vários arcanjos que estão diante da presença de Deus. Porém, até mesmo nestes escritos, o arcanjo Miguel é observado a sua primazia. Na Bíblia Sagrada, especificamente no livro de Judas, capítulo 1, verso 9, é mencionado a luta do arcanjo Miguel contra Satanás. Uma disputa pelo corpo do profeta Moisés, após sua morte. A Bíblia não deixa claro o porquê de Satanás requerer o corpo de Moisés. Porém, o arcanjo Miguel estava lá para proteger o corpo do profeta das investidas de nosso inimigo. Porém, quando se observa esta passagem bíblica,
É dito que nem mesmo o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés, não ousou pronunciar contra ele juízo de maldição, mas simplesmente disse: "O Senhor te repreenda." Miguel em hebraico é chamado de Michael. Os católicos anglicanos e luteranos se referem a ele como São Miguel Arcanjo ou simplesmente como São Miguel. Para os ortodoxos, ele é Texiarca Arcanjo Miguel ou Arcanjo Miguel. O nome Miguel significa uma pergunta: quem é semelhante a Deus? E logicamente é um desafio a Satanás, que desde o princípio quis ser igual ao Criador. O arcanjo Miguel é considerado o guardião celeste, o príncipe e guerreiro que defende o trono celestial. A literatura judaica descreve a Miguel como o mais elevado dos anjos, o verdadeiro representante de Deus, e o identifica como o anjo de Yahvé, o qual se menciona com frequência no Antigo Testamento como um ser divino. Este ser divino é associado a milagres envolvendo cura, proteção aos vivos e mortos, força para superar os desafios e vencer o mal. Porém, o arcanjo Miguel é muito associado à proteção divina. Muitas pessoas procuram em Miguel um escudo, uma fonte de defesa para os perigos da vida. Ao longo dos anos, a história revela importantes relatos de pessoas, também nas Escrituras, relacionando o arcanjo Miguel a conquistas em diversas áreas. Isso só reforça ainda mais a fé neste arcanjo. A história do arcanjo Miguel revela que era comum ele ser reverenciado por ordens militares de cavaleiros da Idade Média, e por conta disto se tornou o padroeiro de diversas cidades e países. Os santuários cristãos em honra a Miguel começaram a aparecer no século IV, quando ele era percebido como um anjo de cura, e com o tempo como protetor e líder do exército de Deus contra as forças do mal. No livro de Enoque, o arcanjo Miguel é designado como o príncipe de Israel, o protetor da igreja. No livro dos Jubileus, ele é retratado como o anjo que instruiu Moisés na Torá, a Bíblia dos judeus. Nos manuscritos do Mar Morto, Miguel é retratado lutando contra Belial. No apócrifo Apocalipse de Moisés, é dito que o arcanjo Miguel enterrou o corpo do profeta no paraíso até o dia de sua ressurreição. Pois após a morte do profeta, uma grande disputa travada de Satanás contra Miguel aconteceu. Satanás queria saber qual seria o paradeiro do corpo de Moisés. Porém, 800 anos mais tarde, Moisés é visto juntamente com o profeta Elias no Monte da Transfiguração, quando apareceram juntamente com o Mestre Jesus Cristo. Para algumas pessoas que seguem certa linha de raciocínio, Miguel não era um anjo, mas uma teofania de Deus, assim como Melquisedeque. Nos manuscritos do Mar Morto, os essênios e outras seitas gnósticas faziam essa comparação, afirmando que Miguel seria a figura celestial de Melquisedeque. O arcanjo Miguel é um ser muito imponente. Este muitas vezes é representado possuindo armaduras, portando em suas mãos sempre uma espada ou uma lança, enquanto suas vestimentas por vezes podem ser representadas na cor azul e na maioria na cor vermelha, simbolizando a realeza, a coragem e a batalha. Este é representado sempre acima de nosso inimigo, que sempre é representado como sendo um dragão infernal ou um ser reptiliano. A história conta que no início da criação Deus havia criado Lúcifer, um querubim ungido da guarda de Deus. Este foi criado com muita formosura, intelecto e poder. Um anjo que havia recebido um pouco mais das porções que Deus dava à sua criação. Este era um dos seres mais próximos do Criador, o querubim mais próximo de Deus. Conta a história que Lúcifer,
o filho da alva, portador da luz, habitava o Monte Santo de Deus. Este era perfeito em seus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em seu coração. Então, como muitos podem alegar que o pecado teria se originado no céu, pode de fato não ser uma verdade, pois sabemos que no céu não entra pecado. Porém, como é dito nas Escrituras, o pecado iniciou-se dentro do coração do anjo, aquele que um dia foste criado para estar do lado da luz. Com isto, Lúcifer foi contaminado com o orgulho e a inveja. Queria ser igual a Deus, conhecendo o bem e o mal. Porém, quem é semelhante a Deus, a não ser Ele próprio, que estava em forma de anjo? Este acabou travando uma luta contra o adversário de Deus, de suas leis e da humanidade. O querubim, que outrora era chamado portador da luz divina, havia se enveredado pelos lados sombrios e, querendo ser melhor que Deus, acabou influenciando a terça parte dos anjos com uma teoria enganosa, a ciência do bem e do mal. Conta a história que houve então uma grande batalha no céu. O arcanjo Miguel prontamente entra em cena, e como é dito no livro do Apocalipse capítulo 12, versos 7 a 9 diz: E houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Alguns chegam a alegar que Miguel teria cravado sua lança no peito de Satanás, derrotando-o e julgando literalmente ele e seus seguidores rebeldes nas dimensões inferiores, a dimensão da Terra. No entanto, permanece a pergunta: quem é semelhante a Deus? Quando analisamos este grande questionamento, a própria pergunta já nos dá uma resposta sobre quem seria o arcanjo Miguel. Este seria o próprio Mestre Jesus Cristo, aquele que um dia se fez carne e habitou entre nós, o grande Emanuel, Deus plenamente em forma humana. No entanto, o que a Bíblia diz sobre isto? No livro de 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16 diz: O próprio Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. A voz de Jesus é descrita aqui como a voz de arcanjo. Portanto, não precisas dizer mais nada quanto a isto, uma vez que está bem claro neste texto, que indica que o próprio Deus é o arcanjo Miguel. Porém, os grandes mistérios do arcanjo Miguel não param por aí. Existe na Europa uma misteriosa linha reta que une 7 santuários dedicados ao arcanjo Miguel. Seria coincidência? Com certeza não. Nada acontece neste mundo por acaso. No entanto, o mais intrigante está por vir. Estes templos construídos ao longo do tempo, nenhuma pessoa sequer sabia que estavam alinhados. E de forma sobrenatural, acabaram sendo construídos porque forças maiores atuaram para que estas construções acontecessem. O mais intrigante é que esta linha que conecta esta rede de santuários ao arcanjo Miguel estão propositadamente ligadas às linhas de energias que correm por todo o nosso planeta Terra, as linhas lei. Agora é que fica ainda mais interessante toda esta história. Os 7 santuários simbolizam a espada de São Miguel Arcanjo. Esta tem início da Irlanda, e de um modo que jamais poderia ser coincidência. A espada de São Miguel termina na terra de Israel. E sabemos que o arcanjo Miguel é, na verdade, o príncipe protetor de Israel, aquele que protege a igreja, aquele que protege os escolhidos da terra.
Agora, se analisarmos mais atentamente, tudo isto faz uma referência ao evento que foi mencionado nas Sagradas Escrituras, onde é dito que o arcanjo Miguel batalhava contra o dragão. A espada de São Miguel Arcanjo sai de Israel e atravessa a Itália, Roma, Vaticano, enfim, a Europa, chegando até a Irlanda. E agora o mais revelador de tudo isto: a espada está atravessando a boca do dragão. Para quem não sabe, a cabeça do dragão também simboliza a Europa. Sua boca compreende de forma coincidente a Itália. Por quê? As Sagradas Escrituras dizem que da boca do dragão saiu 3 espíritos imundos que contaminaram as nações. Espírito do erro que foram propositadamente permitidos por Deus, para que aqueles que não aceitem a verdade creiam na operação do erro, onde aquele que está assentado no trono, querendo parecer Deus. Os 3 espíritos imundos é aquele espírito que faz você acreditar que existem 3 deuses, que confunde sua mente para não entender a verdade do Criador, o que na verdade só existe um único Deus verdadeiro, o Deus de Israel. Porém, o mais intrigante nesta história ainda está por vir. Uma dessas misteriosas construções que foram dedicadas ao Arcanjo Miguel é a Abadia de São Miguel. Esta localiza-se no Vale de Suzanne, na França, e que teria sido construída numa data que remonta ao ano 708 d.C. Conta a história que antes de sua construção, um bispo de Avranches, mais conhecido hoje como Saint Albert, presenciou inúmeros avistamentos de luzes misteriosas no local, onde hoje existe a abadia. Luzes que apareciam nos céus, que pareciam sinalizar ao bispo que naquele local deveria se construir algum templo. Porém, além destas misteriosas luzes sobrenaturais, o bispo chegou a sonhar 3 vezes com o Arcanjo Miguel. Fatos que tiveram profundos significados em sua vida, ao ponto que o bispo sentiu-se incumbido de construir naquele local onde se visualizavam as luzes, a abadia dedicada a São Miguel Arcanjo, que hoje forma-se a linha reta, contendo 7 templos misteriosos que compõem o que seria a espada de São Miguel. O que o bispo de Avranches, Saint Albert, teria visto nos céus? Com certeza foram OVNIs, objetos voadores não identificados, que hoje são associados aos extraterrestres. E quando se fala em extraterrestres, sabemos que estes estão intimamente ligados aos anjos de Deus. Atualmente, existe um extraterrestre muito conhecido nos meios espirituais e ufológicos, que tem por nome de Astar Sheran. Este é comandante da Federação Galáctica do Universo e que recentemente, no final do ano de 2020, foi citado por um dos representantes da nação de Israel, o ex-general Haim Rashad, membro da alta cúpula israelense, que citou a existência dos extraterrestres e da Federação de Astar Sheran, mais conhecido como o Comando Astar. Mas o que tudo isto tem a ver com o Arcanjo Miguel? Pois é, muitos alegam que Astar Sheran é o próprio Arcanjo Miguel, porém em um nível de consciência do arcanjo em forma extraterrena. A grande pergunta é: seriam os estranhos avistamentos luminosos que ocorriam nos céus e que era observado pelo bispo Saint Albert que o impulsionou a construir a Abadia de São Miguel, obras de naves extraterrestres de Astar Sheran, ou seja, pelo próprio Arcanjo Miguel? Quando nos aprofundamos ainda mais nesta temática que envolve o Arcanjo Miguel e sua versão consciência extraterrestre Astar Sheran, fatos ainda mais misteriosos acabam se desvendando. É dito que no Vale de Suzanne, onde foi construído a Abadia de São Miguel Arcanjo, em tempos remotos existia uma antiga civilização que começou quando o deus Phaeton desceu dos céus.
um ser divino que conecta aos antigos deuses mencionados na Grécia e também ao antigo deus egípcio que era portador da tecnologia, mais conhecido como Ptah. Hoje, sabemos que muitas tecnologias foram dadas à humanidade por intervenção extraterrestre, tais como veículos, aeronaves, sistemas de comunicações. E sabemos que a internet, a televisão, os aparelhos celulares foram dados à humanidade por intermédio de Astar-Cheran, o que seria o Arcanjo Miguel. A grande pergunta é: teria o Arcanjo Miguel, ou assim dizer Astar-Cheran, ser o próprio deus egípcio Ptah, que na antiguidade era chamado de o deus da tecnologia? Quando aprofundamos ainda mais neste estudo, sabemos que as tecnologias que encontram-se em nosso planeta não nos foram dados por acaso. A dissipação das informações teriam que ser entregues a todos os habitantes da Terra, bem como deixar estas informações acessíveis à humanidade. Ou seja, uma era de grande luz a todos os homens. E com certeza, os sistemas de comunicação que temos hoje, tais como rádios, internet e os sistemas televisivos não surgiram por mero acaso. É dito nas Sagradas Escrituras que nos últimos tempos a ciência se multiplicaria. E no tempo do fim, 2 testemunhas do Apocalipse, 2 profetas, surgirão a falar com a nação de Israel, Moisés e Elias. Porém, o mais intrigante é dito nas Sagradas Escrituras que estes homens seriam vistos por toda a terra. Mas como isto acontecerá? Logicamente, através da internet, dos televisores, dos aparelhos celulares. Tecnologias dadas à humanidade por seres extraterrestres que estão a cabo do controle divino, que estão a serviço do próprio Deus. Agora, talvez nem todos podem compreender o que direi, pois é algo ainda mais profundo. O Arcanjo Miguel é na verdade o próprio Senhor Jesus Cristo, fractais de Deus, da grande consciência divina que se manifesta de diferentes formas, pois sabemos que Deus utiliza-se de diversos véus. A Terra, o cosmos, é o centro do seu espetáculo, e Deus atuando nos diversos seres de sua criação, manifestando-se de diversas formas, que nem ao menos temos consciência que existem. E agora lhe pergunto, quem é semelhante a Deus? Quem poderia ser tão semelhante a Ele do que Ele próprio? A resposta é Deus em sua criação, Deus manifestado em carne humana, Deus manifestado nos anjos, Deus manifestado nos extraterrestres. Então, quem pode impor limites ao Criador? Ninguém. Tudo está sob o seu controle, tudo está nas mãos de Deus. Arcanjo Miguel, à minha frente para me guiar, atrás de mim para me defender, à minha direita para me acompanhar, à minha esquerda para me segurar, em cima para me iluminar, abaixo para me sustentar. Arcanjo Miguel, protegei-nos de todo mal. Se você gostou deste vídeo, deixe seu comentário. Caso não seja inscrito, inscreva-se em nosso canal. E não se esqueça de ativar o sino de notificações para não perder nenhum vídeo interessante como este. Gratidão!